programação orientada a objetos foi criada por Alan Kay, autor da linguagem Smalltalk. Antes mesmo da criação orientada a objetos, já existiam algumas aplicações, nesse caso, da linguagem Simula 67, criada por Elio Johan Dahl e Christian Nygaard, em 1967. A programação orientada a objetos, ou simplesmente PO, é um modelo de análise, projeto e programação de software, baseado na composição e interação entre diversas unidades chamadas de objetos. Os objetos são operados com o conceito de this, isso, ou self, si, de forma que seus métodos, muitas vezes, modificam os dados da própria instância. Os programas são arquitetados através de objetos que interagem entre si. Dentre as várias abordagens de PO, as baseadas em classes são as mais comuns. Objetos são instanciados de classe, o que em geral também define o tipo de objeto. Cada classe determina o comportamento definido nos métodos e estados possíveis, que são os atributos, assim como um relacionamento com os outros objetos. A programação orientada a objetos é formada por alguns itens, dentre os quais destacamos classes, objetos, atributos, métodos e construtores. Nessa videoaula, focaremos apenas nos 4 primeiros. As classes de programação são projetos de um objeto, onde tem características e comportamentos, ou seja, permite armazenar propriedades e métodos dentro dela. Para construir uma classe, é preciso utilizar o pilar da abstração. Uma classe geralmente representa um substantivo, por exemplo, uma pessoa, um lugar, algo que seja abstrato. Características das classes. Toda classe possui um nome, possui uma visibilidade, por exemplo, public, private, protected. Possui membros como características e ações. Para criar uma classe, basta declarar a visibilidade, mais digitar a palavra reservada class, mais nome da classe, mais abrir e fechar chaves. Os objetos são características definidas pelas classes. Neles, é permitido instanciar objetos de classe para inicializar os atributos e invocar os métodos. Os atributos são as propriedades de um objeto. Também são conhecidos como variáveis ou campos. Essas propriedades definem o estado de um objeto, fazendo com que esses valores possam sofrer alterações. Nessa foto, mostra as características de um cachorro, mas os valores que são guardados nas variáveis são diferentes, variando para cada cachorro. Agora, é instanciada 3 vezes a classe cachorro, mostrando que cada cachorro instanciado tem características diferentes. Os métodos são ações ou procedimentos, onde podem interagir e se comunicarem com outros objetos. A execução dessas ações se dá através de mensagens, tendo como função o envio de uma solicitação ao objeto para que seja efetuada a rotina desejada. Como boas práticas, é indicado sempre usar o nome dos métodos, declarando-os como verbos, para que quando for efetuada alguma manutenção seja de fácil entendimento. Veja algumas nomenclaturas de nomes de métodos: ação voltar, voltar, avançar, correr, resgatar valor, pesquisar nomes. Aqui são declaradas as características e o método. Nota-se que tem uma condição de acordo com o valor informado na variável tamanho. Já aqui, mostra como uma variável pode mudar o estado de um objeto comunicando-se com o método invocado.